Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais um estudo do Livro dos Espíritos, na nossa casa espírita, o Centro Caibar Schutel, em Pompeia. E, antes de mais nada, vamos realizar a nossa prece, acalmando e serenando nossa mente, trazendo ela para esse momento, agradecendo a Jesus, nosso querido Mestre, nosso irmão que nos é modelo e guia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, imbuídos do mesmo objetivo, rogando para que os bons espíritos, os trabalhadores, mentores da nossa casa espírita, nosso anjo guardião, nos auxiliem e nos inspirem nessas reflexões, nesses pensamentos, nesse estudo de hoje. Principalmente para que nós possamos colocar em prática cada novo ensinamento e conhecimento que vamos conversar hoje. Que assim seja. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou colocar slides para apoiar o nosso estudo de hoje. Só para contextualizar, o Livro dos Espíritos nós já estudamos toda a parte primeira dele e estamos na parte segunda, no finalzinho da parte segunda do Livro dos Espíritos, que é do Mundo dos Espíritos. Estudamos o capítulo 1, o 2 e estamos no capítulo 3, na volta do mundo espiritual, do espírito ao mundo espiritual. E esse capítulo 3 tem várias partes, nós estamos na última parte. Semana passada estudamos a separação da alma do corpo e hoje vamos estudar perturbação espiritual. Então, lembrando um pouquinho do que nós já estudamos, tá? No capítulo 3, fala muito da alma após a morte, ou seja, da destinação, de como é esse processo de retorno ao mundo espiritual, da vida eterna do espírito, ou seja, existe uma vida nos esperando lá, fazendo parte da nossa jornada. Falou muito da preservação da nossa individualidade, ou seja, não é a morte física do nosso corpo físico que vai retirar de nós o que nós somos, ou seja, a nossa individualidade. Isso é um tema tratado de forma diferente em outras religiões. Nós aqui temos claro que a nossa individualidade permanece. Nós não levamos conosco nada do que é material, apenas nossas experiências, conhecimentos, ok? Para o mundo espiritual. Estudamos nesse capítulo também a separação da alma do corpo, ok? Como é esse processo, o quão longo ele dura, o encontro nosso com outros que já partiram, ok? E agora, essa última parte, que é perturbação espiritual, estuda exatamente essa transição, ou seja, o que acontece durante um tempo na ruptura desses laços da alma ao corpo físico, ok? Então, isso daqui já começa então com a pergunta 163 nesse assunto, onde Kardec pergunta aos espíritos: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Então, uma pergunta interessante, né? E os espíritos respondem de forma bem direta. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Pronto, chegou a palavra, né? Perturbação. O que é isso? O que é esse tempo que a nossa alma, que os espíritos responderam ao Kardec, que ela passa? Então vamos lá. Perturbação, pessoal, é um fenômeno natural de transição da vida corporal para a vida espiritual, ou seja, eu estou saindo de uma faixa material para uma faixa de vibração espiritual. Bom, nada melhor do que o próprio Kardec responder para nós o que é essa perturbação, ou seja, ele explicar para nós um pouquinho. Então, nesse instante, aí está a explicação dele, está no livro O Céu, Céu e Inferno. Então, nesse instante de perturbação,
a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações, ou seja, físicas. Okay? A perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal no instante da morte. Bom, pessoal, acho que aqui Kardec está deixando claro, né, que existe um estado que ele chama, colocou o nome de perturbação, que ele fala, é um instante, é um período de tempo onde você experimenta uma espécie de confusão, de paralisia momentânea das suas faculdades mentais, de tudo que você consegue ter de discernimento. Ou seja, você tem um momento de confusão, ok? Nós podemos entender isso como perturbação, esse momento de confusão. Mas nós vamos esclarecer mais para frente o que é isso, tá? Então, ainda continuando no livro Céu e Inferno, mais explicações do próprio Kardec. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-lhe a memória e o conhecimento de si mesmo. Aqui ficou um pouco mais claro, né? Então, durante esse processo de desligamento, que ele chama de libertação da alma do corpo, é uma situação, essa perturbação que ele colocou isso, é semelhante a uma pessoa que desperta de um sono profundo. Acho que isso é bacana, essa comparação. Imagina quem que não teve a experiência de estar dormindo profundamente e de repente ser despertado. Houve um barulho, ou alguém te chamou. Você, nesse momento, você acorda confuso. Comigo já aconteceu até de falar, puxa, onde eu estou? Aí, em poucos segundos, você já olha as paredes, olha o quarto, você fala, puxa, estou aqui, estou em Pompeia, estou em casa. Isso acontece. Então, essa perturbação, esse estado momentâneo de confusão é semelhante a um despertar. Eu acho que é uma boa comparação que o Kardec fez, uma ótima comparação. E aí as memórias, as suas faculdades vão retornando com o tempo. Então, é um período temporário, é um período de tempo limitado. Ok? E, bom, entendemos o que é perturbação, agora, por que ela ocorre? Também uma pergunta justa que nós podemos fazer, né? Por que eu preciso passar por esse período de confusão? Então, tem uma resposta mais direta do próprio Kardec, okay, que nós comentaremos depois, mas que está na Revista Espírita, de 1859, onde ele explica. Extinguindo-se as forças vitais, o espírito se desprende do corpo no momento em que cessa a vida orgânica. Mas a separação não é brusca ou instantânea. Nem sempre ela é completa no instante da morte. Já sabemos que entre o espírito e o corpo há um laço semimaterial que constitui um primeiro envoltório. É esse laço que não se quebra subitamente e, enquanto perdura, fica o espírito num estado de perturbação, comparável ao que se acompanha o despertar. Que, de novo, a comparação com o despertar. Mas então, aqui é interessante, ó. O conceito, a separação não é brusca ou instantânea. Ou seja, o corpo físico perde a vida, ele morre, ok? A alma não se desliga dele de forma instantânea. Você não se liberta e sai de forma instantânea do corpo. Esse é um conceito importante. E nem sempre, e é importante que ele coloca, nem sempre é completa no instante da morte, ou seja, você pode estar, o corpo pode estar sem vida, mas você ainda está em processo de desligamento do corpo. Então, é por isso que ocorre a perturbação, esse momento de confusão, porque você tem um período, um corpo que perde a vida ainda tem um período de desligamento, ok?
Esse laço semimaterial é o nosso perispírito, pessoal. Então, o nosso perispírito, ele é o primeiro envoltório, ele está ligado ao corpo e o desligamento dele, né, esse tempo de desligamento dele é o que provoca essa perturbação, ok? Nós vamos estudar isso um pouquinho mais a fundo adiante, tá? Então nós vamos a gente aprofundar um pouquinho mais na questão 164. E aí Kardec segue perguntando: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? E a resposta dos espíritos também bem categórica, né? Não, não é da mesma duração. Depende da elevação de cada um. Eles explicam mais. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Bom, então pessoal, aqui não é da mesma. Existe a perturbação, ok? Nós sabemos que é um estado de confusão durante o desligamento da alma do corpo. Nós sabemos que isso acontece exatamente porque o desligamento não é instantâneo, ele é um processo que acontece. E Kardec perguntou se é do mesmo, se o tempo é semelhante. Não, não é nem um pouco semelhante, depende da pureza do espírito. Nós vamos entender o que é tudo isso, ok? Então, um passo para trás para a gente entender. O perispírito é ligado ao corpo físico, molécula a molécula, ok? Então, você pensa, durante a encarnação, o perispírito se liga ao corpo. Nós estudamos isso gradativamente, molécula a molécula. Então, durante a desencarnação, também o desligamento é feito molécula a molécula, de forma que todo o fluido perispiritual, quando ele se desprende dos órgãos, de forma que a separação é apenas considerada completa quando o último átomo do perispírito é desligado do último átomo do corpo físico. Ou seja, até o último dos nossos bilhões e bilhões e bilhões de átomos que nós temos no corpo, quando essa ligação perispiritual é desfeita, ok? Então, dá para entender que isso é um processo que leva um tempo. E aí o Kardec comenta essa resposta depois no Livro dos Espíritos também, que esse tempo é variável, pode durar horas, meses ou até anos. E durante esse processo, nós temos uma recuperação gradativa da memória e da consciência de si mesmo. E a duração tem ligação direta dessa afinidade que nós temos do corpo e do perispírito. Então, uma coisa para a gente pensar. Quando nós estamos no mundo espiritual, para a gente entender um pouco melhor. No mundo espiritual, nós não temos ligação nenhuma com o corpo físico, com a matéria, e nós percebemos o mundo espiritual. Conforme ocorre a encarnação, eu vou me ligando ao corpo físico e eu vou perdendo a noção do corpo, a consciência do mundo espiritual, passando a ter a consciência apenas do mundo material. De forma que hoje aqui nós não temos consciência, a percepção do mundo espiritual. Nós estudamos, conhecemos as pessoas que têm alguma faculdade mediúnica mais de expressão maior, percebem e até interagem com o mundo espiritual. Mas a maioria de nós não, porque nós estamos 100% ligados à matéria. Então, no processo de desencarnação, você imagina, você está 100% ligado à matéria, você não tem percepção. Aí você começa a se desligar do corpo. Quando você está ali meio a meio, 50% desligado do corpo físico e 50% já no mundo espiritual. Você imagina, você percebe
Você já tem percepção do mundo espiritual, mas ainda tem percepções do mundo material. Você tem sensações, certo? O seu corpo pode te transmitir algum tipo de sensação ainda. Então você imagina a confusão. Você percebendo os dois planos da vida no mesmo instante. Então isso é perturbação. E isso tem uma duração diferente para cada espírito. Por quê? Tem muito a ver com o conhecimento, com a forma da morte, ou seja, uma morte mais brusca te causa maior surpresa, diferente de uma morte onde você está gradativamente se desligando do corpo. E, talvez, principalmente, que é o que os espíritos responderam, né? A purificação, ou seja, o seu apego. Como é que a gente pode traduzir isso? Uma forma de traduzir a purificação do seu espírito. Ou seja, o seu apego excessivo às coisas materiais. E aqui, coisas materiais, eu não estou falando só de dinheiro, do seu carro, da sua casa. Da sua profissão, do seu status, da sua posição social, da sua família, do seu emprego, então, do seu cargo na empresa. Então, essas coisas todas nós podemos entender como apegos que nós temos, que não necessariamente é só um dinheiro. Apego, muitas vezes, ao nosso próprio ego, nosso próprio orgulho. Então, tudo isso torna mais difícil, mais duradouro esse tempo de perturbação, porque você acaba lutando contra. Então, para complementar esse conceito, vamos pegar o que o Kardec, como é que ele fala no Livro dos Espíritos mais adiante, ele comenta como é que um homem de bem, uma pessoa mais pura, ok? Podemos assim dizer, como é que ela passa por esse processo? Então, ela passa de forma mais calma, acompanhando tudo como se fosse um tranquilo despertar. É assim que Kardec descreve isso para nós. Mais facilmente esse espírito reconhece a sua nova condição. Tem um maior equilíbrio de pensamentos e emoções. Ou seja, um espírito desapegado, que entende que ele estava aqui no mundo material, numa posição de servir à causa de Deus, à causa do nosso Pai, de evoluir. E ele tem essa consciência, então ele não traz nada disso a não ser o sentimento de servir, agora em outro plano da vida. Então ele acompanha tudo, ele aceita tudo de forma mais tranquila. E o Kardec fala, o que um homem apegado às coisas materiais, ao ego, como é que ele vive isso? Ele vive de uma forma mais ansiosa esse processo de perturbação, com mais angústia. Você imagina um indivíduo que acha que a vida dele é muito importante, a posição social que ele tem. Imagina se de uma hora para outra ele perde isso e ele se vê numa nova realidade sem saber qual que é a posição dele. Então é muito perturbador para ele, é muito ansioso, ele luta contra, ele faz um processo de negação mental. E outros processos que geram maior angústia, maior perturbação, e ele perdura. Isso demora mais tempo para desligar. Ok? É bem bacana esse conceito, porque mostra o quanto é importante nós nos desapegarmos de todas essas coisas que eu citei, para a gente realmente nós realmente entrarmos na verdadeira vida, que é a vida espiritual, certo? Essa vida nossa é transitória. A gente entra mais fácil lá, ok? E aí, continuando, acho que aí vai fechar esse capítulo 3, certo? Onde nós, agora nesse finalzinho, entendemos o que é perturbação, que tem um tempo diferente, e vem uma questão chave, né? Que Kardec coloca, e que me veio à mente logo que eu comecei a estudar esse capítulo, né? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a resposta é muito bacana. Então os Espíritos respondem, influência muito grande. Por isso que o Espírito,
já antecipadamente compreendia a sua situação, ou seja, conhecer que existe uma vida espiritual, ok? Faz muita diferença. Mas, aí vem a beleza da resposta. Mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. Pessoal, essa resposta eu acho muito bacana, porque não basta você saber que existe. Se você não viver e não sentir como se realmente existisse uma vida espiritual e que ela é a verdadeira vida, não adianta. Não adianta. Então vamos conversar um pouquinho mais. Vamos olhar o que o Kardec escreveu sobre isso, sobre essa resposta, porque depois ele fez o comentário dele. Então, justo, vamos ler. Então, aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os que menos longa duração a perturbação tem. Porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Então, conhecer, o Espiritismo nos dá o conhecimento dessa vida após a morte, desse processo de perturbação que ele vai passar e que a gente vai entrar numa outra condição de vida. Então você pode desenvolver um processo racional, onde você sabe o que pode acontecer, e quando você vê evidências de que está acontecendo, você se convence de forma mais fácil. Ou seja, não fica negando, não fica fugindo disso. Então você tem uma facilidade maior de desprendimento. Ok? Então o conhecimento é muito importante. No entanto, como eu disse, o conhecimento ele não é tudo. Nós precisamos viver, realmente sentir como se nós estivéssemos ansiando e sabendo que a vida espiritual é a vida que nos aguarda. E é importante dizer também, antes de entrar aqui na reflexão final, é que o fato de nós sermos espíritas, estarmos estudando esses ensinamentos espíritas sobre a vida após a morte, não nos torna só por isso diferentes. Qualquer pessoa que vive de forma pura, que vive de forma a servir as causas boas, as causas morais, as causas éticas, servir ao Pai, ele não necessariamente precisa ser espírita para ele ter um processo de perturbação mais rápido. Porque é isso que conta, é o que você o quanto você é desapegado nesse momento, tá? Então isso foi só para completar. E as nossas reflexões finais agora do capítulo 3. Todo o capítulo trouxe vários esclarecimentos sobre a vida após a morte do corpo, nos transmitindo consolo, porque quando nós entendemos que a vida se termina no momento que a vida do corpo termina, é uma angústia grande, mas sabendo que nunca vai terminar, que nós vamos reencontrar numa vida espiritual as pessoas que nós temos vínculos, que já partiram, que nós vamos começar de novo uma nova jornada ali, é muito consolador. E todo o capítulo 3 nós falamos sobre esse processo todo. E nos ajuda a um tema muito importante hoje da sociedade, que é o temor da morte. Por que nós tememos tanto a morte, né? Tem vários motivos, mas nós podemos falar, tem muita fantasia, muita superstição no meio disso, muita desinformação. Lembrando, desinformação é diferente de não ter informação, como a gente estava falando atrás. Você não conhecer algo. Mas aqui é pior, é você ser levado a entender coisas erradas, coisas equivocadas. Então, desinformação é isso, e tem muito isso hoje. Por isso que é importante nós estarmos aqui estudando, tendo a informação correta. Temor da morte, porque nós temos muitos processos de culpa, de remorso, porque
nós sabemos, nós temos consciência de muitas práticas, de muitas atitudes que nós tomamos durante a vida. E nós temos o temor da morte como sendo a juíza que vai nos julgar. Então, pessoas temem a morte por isso. E a própria ignorância da vida após a morte. Bom, como então nós pegarmos todo esse capítulo que falou dessa transição, como é que nós podemos pegar e transformar isso em ação para nós mesmos? Então, aqui é uma reflexão bem bacana. Em benefício dessa felicidade, dessa paz que todos nós queremos, quem que não quer ter uma felicidade, almejar a felicidade, ok? Nós devemos construir um plano de vida pautado em nos desapegar das coisas, do nosso ego, das coisas materiais. Então, nós devemos executar os nossos deveres individuais e coletivos, na família, na sociedade, ou seja, nós temos que ser íntegros, corretos, respeitadores. Ok? Nossa vida tem que se pautar por esse valor. E nos educarmos moralmente. Fazer uma educação moral fundamentada em valores éticos. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Quando nós estudamos o Evangelho, semana a semana, nós estamos estudando e realizando a nossa educação moral, fundamentada na ética de Jesus, que é o nosso maior modelo e exemplo de ética que nós vivemos hoje, que nós temos para nos guiar. Essas condições, se a gente seguir e pautar a nossa vida por isso, nós vamos perder o temor da morte, nós vamos reduzir esse temor, porque nós sabemos que a vida continua, nós sabemos que nada se perde, nem nossa individualidade, nem as pessoas que nós amamos. Nós sabemos que nós vamos ter oportunidades várias de reparar qualquer má atitude que nós temos necessidade de reparar, ok? Isso nos traz uma harmonia, uma certa paz interior, uma paz de consciência, ok? Além de tudo, você pautando sua vida, sendo uma pessoa que cumpre os seus deveres e se educa moralmente para ter valores morais mais do que materiais, ainda você diminui o tempo de perturbação espiritual, que foi o assunto final desse capítulo 3. E eu gostaria de encerrar com uma imagem bem bacana e bem significativa. A vida continua, meus irmãos. Então, nessa imagem, nós podemos ver uma pessoa enferma, provavelmente, como está representada, no momento da morte do corpo físico. Ao lado esquerdo, nós podemos ver os familiares, com um grau de sofrimento, um médico acompanhando tudo que é quem deveria estar cuidando. Mas do lado direito, nós podemos ver outra coisa. Nós podemos ver espíritos recebendo esse mesmo irmão que perdeu, que o corpo morreu. Podemos ver ele sendo amparado por uma senhora de cabelos grisalhos, provavelmente algum parente, podendo ser até a própria mãe dele, recebendo ele com alegria. Então olha só o que essa imagem representa, que ela mostra que de um lado existe uma dor, mas do outro lado existe uma alegria, porque você está voltando para o mundo espiritual. E, ao mesmo tempo, quando você está no mundo espiritual e planeja a sua reencarnação, existe também momentaneamente um sentimento lá de, puxa, vou ficar muito tempo sem ver esse espírito que eu gosto tanto, porque ele vai reencarnar e vai perder temporariamente as memórias. E desse lado aqui onde o espírito chega, reencarna, existe uma festa de um nascimento. Então vê bem, essa imagem mostra o ciclo que é toda
esse movimento de encarnação e reencarnação. Então, ter consciência desse ciclo, saber que ele existe, saber que ele é para o nosso bem, que vai acontecer tantas vezes quantas forem necessárias para a nossa evolução, isso, pessoal, eu acho muito consolador, muito bacana. E vendo tudo que nós estudamos, ainda facilita o nosso trânsito por todo esse processo. Ao final, aqui bibliografia, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem bastante literatura bacana aqui para ler, ok? E é isso, pessoal, o capítulo era curtinho, acho que nós refletimos bem. E vamos encerrar. Na próxima semana, a continuidade do estudo, nós vamos entrar na parte terceira do Livro dos Espíritos. E, se Deus quiser, vamos estar todos lá juntos novamente. Então, para encerrar, nós vamos realizar a nossa prece. Agradecendo primeiro a Deus, nosso Pai, pela sua infinita misericórdia, pelas suas inúmeras oportunidades que nos concede de aprendizado, a Jesus, que é nosso modelo e nosso guia, que nos oriente, nos ampare em todo esse processo que vivemos aqui no nosso planeta, e rogando ao nosso Mestre Jesus que a semana de todos nós possa ser uma semana de serenidade, de harmonia, de cumprimento dos nossos deveres, e que nós possamos, junto ao nosso anjo guardião, que sempre nos inspira, a continuar nesse caminho do bem, da nossa educação moral, do cultivo dos valores éticos para o nosso espírito. Que assim seja. Então, pessoal, é isso. Boa noite, obrigado pela paciência e até a próxima.